Araújo afirma que luta para enterrar de vez a PEC 32 é uma necessidade para a defesa dos serviços públicos, indispensável à recuperação e expansão dos programas sociais e ao desenvolvimento do povo e da nação brasileira. Por isso, chamamos a mais ampla unidade dos servidores públicos em todos os níveis e em diálogo com a população, para retomarmos a campanha iniciada em 2021. Dirigimos-nos ao presidente Lula para que reforce sistematicamente a posição de seu governo contra essa reforma administrativa de cabo a rabo, sem emendá-la ou melhorá-la, como sugerido pelas dissimulações de Lira. Juntos, vamos impedir que a PEC 32 seja colocada em votação. Breve histórico da luta contra a PEC 32. Numa recente matéria divulgada na TV, a CNN Brasil mostrou que o presidente Lula é contra esta reforma administrativa apresentada na PEC 32/2020. No Congresso Nacional, o líder do governo, José Guimarães, e do vice-líder, Rogério Correia, foram contundentes em dizer que não tem como a PEC 32 ir à votação. Não tem posição do governo favorável a essa reforma. A posição do governo, do Ministério da Gestão é, aliás, favorável à retirada dessa PEC, declarou Correia à CNN. No entanto, em julho deste ano, durante um evento do grupo LAIDE, formado por empresários de várias áreas que se pautam para se ajudarem entre si, como, por exemplo, financiando campanhas eleitorais de seus prepostos aos poderes executivo e legislativo, a criar e a fomentar um debate privatista no Brasil, Lira fez um apelo aos empresários por apoio na votação da reforma administrativa. Esse apelo foi denunciado pela imprensa e, segundo a mídia, durante o tal evento, realizado em São Paulo, Lira reafirmou que a proposta está pronta para ser analisada em plenário. O tema, segundo o deputado alagoano, deve ser o próximo movimento no Congresso depois da reforma tributária. Reforma administrativa está pronta para plenário e precisa da mobilização de todos. Ela não fere, não rouba, não machuca direito adquirido e vai dar teto para as nossas despesas. Vai dar previsibilidade para o serviço público e é o próximo movimento. É o movimento que depende de cada um dos senhores e senhoras empresários, porque quem banca o custo do Estado está aqui nessa sala. Lira e o empresário do grupo LAIDE tentam resgatar o velho discurso de que servidores públicos são marajás, para continuar jogando a sociedade contra a luta histórica da classe trabalhadora por serviços públicos e pelo estado de bem-estar social e democrático de direito. A insistência é desmoralizar os trabalhadores efetivos que, graças à estabilidade e outros direitos trabalhistas, protegem os cofres públicos e o patrimônio nacional dos ataques privatistas de pessoas como o próprio Lira e o empresariado, que não tiram o pé do orçamento público e das riquezas nacionais. Esse discurso também remete à fracassada gestão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que governou o Brasil entre 1990 e 1992 e utilizou a palavra marajás para impor ao Brasil o Estado mínimo, entregando ao empresariado os serviços, o patrimônio e as riquezas públicas nacionais. Em 2021, na Carta das Três Esferas, entregue a Lula,
Entidades sindicais de servidores públicos mostram que o discurso de que o serviço público é caro e ineficiente e que tem muito servidor foi desmentido há muito tempo. Na época ainda, candidato à presidência da República, Lula declarou em suas redes sociais ser contra a precarização e em defesa da soberania do Estado brasileiro, e prestou todo o apoio à luta dos servidores públicos. Essa declaração se mantém até hoje. A revista Consultor Jurídico mostrou que a reforma administrativa vai afetar a todo mundo, desde os mais antigos até os futuros servidores públicos. Tem sido anunciado que a reforma administrativa criará novas regras apenas para os futuros servidores públicos e que os atuais não serão atingidos por ela. E completa: ocorre que, examinando o texto da proposta, não é isso o que se verifica. Nota-se que as regras de transição da PEC, artigo 2º a 9º, não são suficientes para preservar os presentes servidores da incidência do novo regime. O atual texto, em diversos pontos, atinge diretamente os atuais agentes administrativos, conforme será demonstrado. Falamos em atingir diretamente os servidores atuais para nos referir às regras especificamente aplicáveis a eles. Em outubro de 2020, Vladimir Nepomuceno, assessor e consultor de entidades sindicais de um dos sócios do Insight Assessoria Parlamentar, revelou em um artigo que é uma deslavada mentira a declaração do então presidente Bolsonaro quanto às consequências da PEC 32/2020 em relação ao conjunto dos servidores existentes, dada em 31 de agosto, onde ele diz que, fique bem claro, não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados. Nepomuceno afirma que a reforma administrativa atinge sim os atuais servidores ativos, aposentados e pensionistas. A razão do discurso é óbvia e bem articulada. O presidente declara a base de apoio no parlamento e repete à grande mídia para reproduzir o dito por todos. Tudo combinado para evitar reações da representação dos servidores e dificuldades políticas nas bases dos parlamentares governistas em ano eleitoral. Alguns desses parlamentares, inclusive, declaram que tiveram alguma influência na decisão do presidente para defender os atuais servidores. Uma questão simples: se os atuais servidores precisam ser defendidos, significa que há ataques e que os futuros terão um tratamento pior que os dos atuais. O assessor destrinchou a proposta do ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, o banqueiro Paulo Guedes, e mostra quem perde é quem ganha com essa reforma, revelando que nenhum servidor público estará no grupo dos que ganham.